Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda uma vez mais, sou eu, teu irmão, Diácono Neilson. Amados irmãos, aqui juntos estamos para meditarmos um pouco a palavra do Senhor. E o assunto a qual estaremos a abordar, irmãos, nessa breve meditação é acerca do dia do Senhor, é o dia da ira de Deus e a grande tribulação. Será se esses dois termos são termos iguais? A ira de Deus é a mesma coisa da grande tribulação? O que a Bíblia vai nos ensinar acerca disso? Amém? Vamos ver já na palavra de Deus. Para darmos início, irmãos, vamos fazer uso aqui da Epístola de Tessalonicenses. Glória a Deus. Glória a Jesus. Perdão, segunda Epístola de Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2:1, que nos diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Reunião com Ele está tratando do arrebatamento, amém? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, ou seja, como o dia do arrebatamento estivesse já próximo. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim o que? A nossa reunião com Cristo, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amados irmãos e irmãs, servos de Deus, infelizmente muitos, uma esmagadora maioria de pregadores, pastores, teólogos, obreiros, diáconos, enfim, aqueles muitos aos quais exercem algum ofício eclesiástico, eles afirmam erroneamente que o dia da ira de Deus e a tribulação, eles afirmam erradamente serem a mesma coisa. Irmãos, vendo este versículo aqui, nós estamos vendo algo tratando acerca da nossa reunião com Cristo. A nossa reunião com Cristo se dará, irmãos, realmente no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas creem que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Muitos pregam, ensinam dizendo que não passaremos pela tribulação, que nós realmente não veremos a face do anticristo, aquela coisa. E isso está totalmente fora da palavra. Porque estamos vendo aqui que a nossa reunião com Jesus não será assim a nossa reunião com Cristo, sem antes ser manifesto a apostasia, o homem da perseguição, o homem da perdição, perdão. Então Paulo está dizendo, olha, ninguém de modo algum vos engane, porque o arrebatamento não vai acontecer sem antes se manifestar o anticristo, que fará guerra contra os santos, amém? Que fará guerra, perseguirá aqueles aos quais servem a Deus. Amados irmãos, então eles creem que o arrebatamento é antes da tribulação, mas por quê? Porque eles colocam a questão da tribulação e a ira de Deus como sendo a mesma coisa. E nisso eles estão errados, não pode fazer uma aplicação como essa, porque sai fora da Bíblia, sai fora dos ensinamentos bíblicos. Porque a ira de Deus é uma coisa, a tribulação é outra. Amados irmãos, realmente Deus promete, Deus prometeu, Deus promete realmente nos proteger, nos guardar no dia que for derramada a sua ira sobre a terra. Veja, irmãos, em Romanos capítulo 5, vamos ver já, Romanos 5:9, nos diz a Bíblia, preste atenção. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É promessa de Deus. Vamos ver aqui, Epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, de versículo 10, também nos diz a mesma coisa. Observe. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então é promessa de Deus, irmãos, Deus nos guardar desta ira que será derramada sobre todos quantos os seus nomes não estão escritos no livro da vida.
Mas o que acontece é que muitos querem pegar deste termo ira, aplicando a outro termo tribulação, que não tem nada relacionado, né, de igualdade aos dois, para afirmarem que a igreja estará ausente quando realmente estiver ativo aí a perseguição contra os crentes. Irmãos, o ensinamento que ensina tal coisa, isso é um perigo na vida dos crentes, isto é um perigo. Por quê? Porque quando a pessoa se prega que o arrebatamento é antes da tribulação, é um perigo porque vai levar as pessoas a crerem que nós não veremos a face do anticristo, nós não vamos estar presentes ali no momento, e qualquer marca que surgir ali, né, estando nós na terra, estando nós aqui na terra, não será a marca da besta, porque eles crerem que não passarão pela tribulação. Então muitos estão afirmando que qualquer tecnologia, se for chip, uma coisa ou outra, não é a marca da besta. Muito estranho isso, irmãos. Podemos ver que as tecnologias, a cada dia que se passa, estão substituindo aos poucos o dinheiro a qual nós temos. Veja que o dinheiro aos poucos já está sendo deixado de lado, colocando agora esse tal chip, glória a Deus, que dá a permissão da pessoa comprar, vender, fazer alguma coisa ou ter acesso a algum meio, quem sabe na saúde, alguma coisa assim, por meio desse chip de identificação. Então é muito estranho, muitos pastores estão dizendo que não é a marca da besta, porque eles creem no arrebatamento antes da tribulação. Porque crerem eles que a tribulação e a ira de Deus são a mesma coisa. Então, distorcendo alguns tópicos e ensinando o povo errado, muitos até preparando o povo para receber a marca da besta. Irmãos, nós não estamos aqui para tratar acerca do arrebatamento em si. Sabemos que o arrebatamento é uma realidade, acontecerá. Amém? Jesus disse que foi no céu preparar lugar e virá novamente para buscar a sua noiva, o seu povo, o povo seu, especial, zeloso e também de boas obras. O que estaremos aqui abordando, irmãos, é a questão se a ira de Deus e a tribulação é ou não é a mesma coisa. Então veja que Deus, ele nos promete sim guardar-nos da ira vindoura. Mas em momento algum das Escrituras, irmãos, Deus está falando que vai nos guardar da perseguição. Em momento algum Deus está falando que vai nos guardar da tribulação. Não, mas antes ele permite nós passarmos e ainda nos diz para sermos fiéis, para não negarmos a fé. Muito diferente do que muitos estão pregando aí, dizendo que vai ser mar de rosa, que vai ser isso e aquilo, mas muitos nos dias que a perseguição se manifestar, muitos vão dizer: nossa, o pastor fulano de tal falou assim, falou que não iríamos ver a perseguição anticristo, e muitos não estarão preparados. Por que não estarão preparados? Porque não acreditam que passaremos pela tribulação. Acha que vai ser uma de rosa. Quando chegar a tribulação, muitos não vão suportar. Então Deus, ele não prometeu nos livrar da tribulação, não, irmãos. Desde o início da igreja primitiva já podemos ver os irmãos sendo perseguidos, sendo açoitados, mortos, mas não negando a sua fé em Cristo. Veja que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia em poder diante de Deus, na exposição do evangelho, na salvação das almas perdidas. Então quem somos nós? Somos melhor do que os apóstolos, que foram mortos, decapitados? Quem somos nós para não passarmos pelas aflições? Veja aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, uma passagem tremenda. Atos dos Apóstolos 14, 22. Olha o que nos diz a Bíblia. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, veja, irmãos, que esse termo tribulações vem do termo thlípsias, que quer dizer aflição. Já vamos ver um pouco mais à frente uma das diferenças da tribulação e ira
nos seus termos, nos seus significados. Nos importa, pois, que por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sem tribulação, meu irmão, não entra no reino dos céus, não. Passaremos por aflições, por lutas, por muitas dificuldades. Então veja que épocas passadas os discípulos passaram tribulação e nós passaremos pela grande tribulação que virá. Porque o diabo, a besta, o dragão fará guerra contra os santos servos de Deus. Então Jesus em momento algum disse que iria nos guardar, nos livrar, melhor dizendo, nos ausentar da tribulação. Mas ele nos alerta, conforme Apocalipse, capítulo 2:10, para sermos fiéis até a morte, para que assim tenhamos o direito à coroa da vida. Jesus, na oração que fazia a Deus, irmãos, da Bíblia, ele citava com Deus: te peço que não os tire do mundo, amém, mas que os livre de todos os males. Então nós estamos neste mundo, irmãos, mas Deus realmente nos livra, de muitas coisas que pode nos suceder, mas a questão da ira que está por vir é uma profecia, é para cumprimento da palavra. Porque Jesus disse: quem quer salvar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse achará salvação. Então a tribulação e a ira de Deus são termos diferentes. Inicialmente, tópico 1, são diferentes nos seus termos, ou seja, nos seus significados. Observe, a palavra ira no grego quer dizer timos, que significa indignação, também significa ira. Uma palavra grega, irmãos, muitas vezes tem diversos significados. Então, de acordo ela é explanada no seu contexto, no seu conteúdo, vai nos dar o entendimento. Então, quando esse termo timos, essa palavra timos, é aplicado na questão da ira de Deus, está tratando acerca dos juízos punitivos, ou seja, os juízos que Deus derramará sobre todos os rebeldes, sobre todos quantos seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então, quando essa palavra timos, no grego, está se referindo aos juízos de Deus, está tratando da punição que Deus trará juízo para, aleluia, punir todos os rebeldes. Já o termo grande tribulação significa, vem do termo grego tlipsis, conforme vimos em Atos 14:22, que significa angústia, aflição, perseguição, tribulação, opressão. E isso desde a igreja primitiva, irmãos, essas aflições, lutas, pelejas, perseguições, os servos de Deus já passavam. Então vejam que nos seus termos, nos seus significados, são coisas diferentes. A ira de Deus é uma coisa, a grande tribulação é outra. Não tem como associar as duas coisas afirmando ser a mesma coisa. Por que eles ajuntam dizendo que é a mesma coisa? Porque em alguns tópicos eles distorcem para dar ênfase ao seu ponto de vista escatológico, que é o pré-tribulacionismo. Irmãos, nós devemos estar atentos. A ira de Deus é uma coisa, nós vamos ser guardados da ira de Deus. Mas a questão da tribulação já é outra coisa. Nós vamos passar pela perseguição. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que a nossa reunião com Cristo não será assim, amém? Sem que antes seja manifesto o anticristo. Então, conforme disse, é perigoso afirmar e ensinar que não veremos a face do anticristo. Cuidado, irmãos, muitos daquele dia não estarão preparados para a perseguição que virá. Então vamos nos preparar. Outro tópico, a qual realmente vim aqui anotar, glória a Deus, é que o derramamento da ira de Deus em questão à tribulação, acontece em um momento, outro acontece em outro momento, ou seja, ocorrem em momentos diferentes, em vista um do outro.
Em um momento acontece algo, em outro momento ali, em outro período já acontece outra coisa. Amém? Uma profecia que devemos analisar, vamos ver aqui Joel 2:31. Essa profecia é tremenda, irmãos. Prestem atenção. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, aqui está uma profecia de Joel tratando que Deus derramará da sua ira sobre todas as nações, sobre todos os reinos da terra, sobre todos aqueles aos quais realmente estão em rebeldia. Então veja que antes que essa ira seja derramada, vai se haver sinais visíveis. O sol se convertendo em trevas, a lua em sangue. Amém? E a Bíblia também cita acerca das estrelas caindo do céu. Então essa profecia aqui, irmãos, ela se cumpre em Apocalipse, capítulo 6, 12, na abertura do sexto selo. Então a ira de Deus só vai ser derramada após a abertura do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se em negro como saco de silício, a lua se tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si sobre os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos, e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, ou seja, o grande dia do Senhor, conforme Joel 2:31. Quem poderá subsistir? Então Joel falou que para que antes que venha a ira do Senhor, antes de acontecer, deve acontecer os sinais conforme no sol, na lua e nas estrelas. Então está tratando acerca do dia da ira do Senhor. Mas observe bem que em Mateus 24, irmãos, também vai citar acerca destes sinais. E algo me chama muita atenção e eu desejo esclarecer nessa palavra. Glória a Deus. Mateus 24, vamos ver o versículo 29. Nós vimos inicialmente acerca das definições dos termos. Então veja que aqui vai falar, e logo depois da aflição daqueles dias, depois, não é antes, né? Para que aconteça o derramar da ira de Deus, antes deve ter a manifestação dos sinais visíveis no sol, na lua e nas estrelas. Mas na questão da tribulação, esses sinais é depois, não é antes. Então não pode ser a mesma coisa. Porque se a aflição, aqui esse termo aflição significa trípsis, que fica assim texto. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Se esse termo grande tribulação fosse a ira de Deus, esses sinais aqui aconteceriam antes da tribulação, porque Joel disse, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Então esses sinais deveriam acontecer antes da tribulação e não depois. Então ficando comprovado aqui, irmãos, que a tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. Não tem como associar as duas coisas dizendo ser a mesma. Porque veja Joel 2:31, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vai ter sinais no sol, na lua, nas estrelas, tal. Mas veja que a questão da tribulação vai ser os sinais depois. Então como pode ser esse termo tribulação e ira sendo a mesma coisa, sendo que os sinais não se encaixam no seu devido lugar? Então, na questão da tribulação, os sinais é depois. Na questão da ira, para que se aconteça o derramar da ira, os sinais são manifestos antes.
Então fica comprovado na questão que acontecem em momentos diferentes. Meus irmãos, não tem como associar essas duas coisas afirmando ser a mesma coisa, não tem como. Os irmãos em casa depois, meditem aí, façam uma comparação de Bíblia, Joel 2,31, com Mateus 24, 29 e 30 e Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Os irmãos vão ver que realmente a tribulação é uma coisa e a ira de Deus é outra. Amém? E outra questão, irmãos, a qual posso também destacar nessa meditação, outra diferença que vejo é quem será adorado. Um exemplo, na questão da ira do Senhor quando derramada, quem é o único que vai ser adorado? Eu vou mostrar na Bíblia aos irmãos que somente vai ser Deus, porque todo soberbo e altivo vai ser abatido. E na tribulação, quem será adorado? Irmão, certamente os fiéis adorarão a Deus. Mas a ênfase na apresentação da grande tribulação vai nos expressar a besta sendo adorada. Amém? Vamos ver já na palavra. E isso tem uma diferença. Vamos ver já na palavra. Amém? Isaías, capítulo 2, de versículo 10 a seguir. A mesma coisa o que está lá na abertura do 6º selo. Entra nas rochas e esconde-te no porto, o terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, no dia do derramamento da ira do Senhor, só Deus será exaltado, porque até o próprio capeta vai ser envergonhado, irmãos. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Társis, contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. No dia do derramamento da ira, só Deus será exaltado, somente Jeová será glorificado. Isaías, ainda em Isaías capítulo 13, dos versículos, louvado seja Deus, 9 a seguir, nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o céu se escurecerá ao nascer, a lua não resplandecerá como a sua luz, e os visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, e farei com que o homem seja mais precioso que o ouro puro, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Então só Deus será exaltado. Mas quando levamos em termo a questão da tribulação, vemos que quem será adorado, sabemos que os fiéis realmente adorarão a Deus, porque negarão a adoração forçada, porque nos dias de perseguição, irmãos, a adoração ela vai ser forçada, vai ser forçada, quem não adorar a besta vai morrer. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 13, glória a Deus, os versículos 1 a seguir. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono, grande poderio,
E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhou-se após a besta. Irmãos, podemos ver que Satanás ele vai dar todo o poderio à besta, né? Para estar ali operando sinais, muitas vezes, exercendo falsos sinais através do falso profeta, para que a chaga mortal, essa ferida mortal seja curada. Veja que a Bíblia está citando que toda a terra ficou maravilhada. E observe o versículo 4: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então veja que nem em questões da grande tribulação, a Bíblia diz que a besta fará guerra contra os santos. Então veja que nesse período da tribulação, a ênfase apresentada aqui, irmãos, é que a besta será adorada. Amém? A besta será glorificada. Muitos estarão maravilhados, muitos dirão: quem é semelhante ou maior do que a besta? Eu vou estar apenas citando os versículos aqui necessários para não estar tomando muito espaço aqui na meditação. Versículo 4 nós lemos, vamos ver o 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejamos o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Irmãos, então veja que a besta ela será adorada. Então chegamos à conclusão que a ira de Deus, irmãos, é a punição de Deus contra os rebeldes, os ímpios, aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Já a questão da tribulação é a ira de Satanás contra a igreja do Senhor. Amém? É a perseguição que virá. Então veja que no dia do Senhor, só o Senhor será exaltado. No dia da tribulação, quem receberá uma adoração forçada vai ser a besta, irmãos. Tudo isso vai acontecer para cumprimento da palavra, porque realmente vai ser chegado o juízo final. A besta, o falso profeta, o dragão e todos quantos adoraram a besta, aceitaram o seu sinal nas suas mãos, nas suas testas, vão ser condenados. Então Jesus está alertando a sua igreja para que realmente se preparem, para que estejam firmes na verdade, amém? Para que possam, aleluia, quando chegado a luta, a perseguição, se portarem com fidelidade, não negando a sua fé de cristão, mas antes sendo fiel até a morte, para receber, perdão, a coroa da vida. Observe que tremendo, irmãos. Salmos, acho que 116, se não me passo conhecimento, vamos ver, de versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém? Deus não tem prazer na morte do que morre sem salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o texto está falando que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ou seja, porque Deus sabe, se morreu com a fé em Cristo, na obediência dessa doutrina, não negando o nome do Senhor, este vai ser salvo. Amém? Então tenhamos cuidado com muitos ensinamentos aí, irmãos. Afirmo e alerto aos irmãos, cuidado com esse ensinamento aí. O arrebatamento nós não vamos ver o anticristo, nós não passaremos pela tribulação. Cuidado, porque muitos já estão dizendo aí que qualquer marca agora aí que surgir aí, não é a marca da besta não, porque quando surgir a marca nós não vamos estar aqui. Cuidado, amém? Porque se você realmente for marcado aí pelo chip da besta aí, infelizmente já perdeu a salvação. Então a ira de Deus é uma coisa, a tribulação é outra. A ira de Deus, repetindo, é a punição, os juízos de Deus contra os ímpios, os rebeldes, aqueles aos quais não estão seus nomes escritos no livro da vida. Agora a grande tribulação é a ira do diabo contra a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos?
Então medite nessa palavra, que Deus abençoe a todos. Amém? Que Deus possa abrir os olhos de muitas pessoas. Você que ouviu essa palavra, né, que ainda não serve a Deus, levante a tua mão agora e aceite Jesus comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Apaga, meu Pai, as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida, me sela com teu sangue, para a salvação receber da parte do Senhor. Você aí, quem sabe desviado, desviada, não vigiara, se afastou dos caminhos do Senhor, façamos agora uma oração concerto, amém? Uma reconciliação, diz assim comigo: Senhor Jesus, eis que estou retornando aos teus braços, aceite-me por favor, me perdoe, me cobre com teu sangue, apaga as minhas transgressões, escreve novamente meu nome no livro da vida, me sela com teu sangue, para que eu possa receber a salvação eterna. Amém? Você aí, crente rebelde, diz que é servo de Deus, mas apoiando as obras do diabo, é isso mesmo, você mesmo. Diz que é servo de Deus aí, não sai do Zap, não sai das redes sociais, não sai aí dessas porcarias que o mundo aí muitas vezes expressa através de vídeos. Então aí vamos fazer uma oração do concerto. Fala assim: Senhor Jesus, me perdoa pela minha rebeldia, pelo meu pecado. Me desculpa, Senhor, se tenho transgredido a tua lei. Me limpa, me santifica, me perdoa e me dá graça para alcançar a salvação. Em nome de Jesus, me cobre com teu sangue. Fiquem firme com Cristo, amém? Fica firme com o Senhor. Você que ainda não congrega em nenhuma congregação, busque uma igreja de sã doutrina mais próximo da sua casa. Irmãos, está difícil hoje recomendar congregações, hein? Porque infelizmente está difícil. Muitos aí pregavam nas ruas e diziam assim: procure uma igreja mais próximo da tua casa. Hoje não, irmãos. Hoje não. Procure uma igreja de sã doutrina mais próximo da tua casa. Amém? E assim congregue lá e receba a libertação, a cura divina, a transformação, para a honra e a glória do Senhor. Quem vos despede uma vez mais, com a santa paz do Senhor, é teu irmão em Cristo, diácono Cleidson. Deus abençoe a todos.